E o mês de janeiro ganhou também a cor roxa, né? Que alerta, gente, e conscientiza a sociedade sobre o combate à hanseníase. A doença cercada de preconceitos e estigma, né? É contagiosa, mas tem também controle e tratamento. Oferecidos, claro, gratuitamente também pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS, tá? É sobre esse assunto que eu converso agora, a partir de agora, com a nossa dermatologista lá do Clementino Fraga, gente, a doutora Renata Mota. Ela tá aqui para tirar todas as nossas dúvidas, né, Renata? Seja bem-vinda, maravilhosa, tudo bem? Tudo bom? Renata, me diga uma coisa. Fala um pouquinho o que é a hanseníase, para poder, quem está em casa, entender melhor o que é isso. Boa tarde, Marília. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa. Então, ela é transmitida por meio de gotículas, né, pelo ar. E é uma doença que, apesar de ter uma história longa, apesar de já ter tido um passado que não tinha cura, hoje a gente pode falar de cura da hanseníase. Então, é uma doença infecto-contagiosa, mas que hoje a gente fala que tem cura, porque graças ao desenvolvimento de medicamentos, a gente consegue ter a cura dessa doença. A gente está mostrando algumas imagens, se vocês puderem, deixa aqui a imagem, isso, exatamente assim. Para quem está em casa, né, saber o que é a hanseníase. Porque às vezes a pessoa fala, e como é que é, né? Como é que é essa doença? Tá passando aqui algumas imagens para vocês verem mais ou menos como é que é a hanseníase. Tem mais fraca, tem mais forte. Né? Olha só essa mão dessa pessoa. Gente, olha isso, né? Então, a causa disso tudo é uma o quê? Bactéria. Então, pegou essa bactéria... Ao adquirir essa bactéria ela gosta de pele e de nervo. Então, a manifestação da doença, ela vai acontecer por meio do aparecimento de manchas, de formigamentos, de dormências, fisgadas. Então, essa mancha que pode ser mais clara, né, mais branquinha, ou pode ser mais vermelha, essa normalmente é o início da manifestação da doença. Então, é o acometimento de pele. Tem. Então, como a doença, ela tem essa característica de, se não for feito o diagnóstico cedo, ela pode evoluir para uma forma mais ampla. Então, quando a gente tem o diagnóstico, a gente institui o tratamento e aí a gente tem o controle da doença com o início do tratamento. E como é que é feito esse tratamento? O tratamento ele é feito por meio de medicamentos que são distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Normalmente, a gente orienta que os pacientes que identificarem alguma mancha, alguma área de dormência, procura o posto de saúde e, feito o diagnóstico, o posto de saúde, então, inicia o tratamento por meio da distribuição desse medicamento. Bora lá. E o que a pessoa começa a sentir? Para a gente poder entender os primeiros sinais, né? O que dá primeiro na pessoa? Normalmente são manchas. As manchinhas. As brancas manchinhas, ou avermelhadas? que pode ser branca e que pode ser mais avermelhada, certo? Essa mancha, ela vai ter essa característica de dormência. Então, a gente precisa ter a mancha com dormência, certo? Então, além disso, a gente pode ter também o aparecimento de caroço, de umas placas maiores, como essa aqui, ó, que está aparecendo, uma placa maior. Então, a manifestação dela vai ser basicamente essa. Algumas vezes a gente pode ter até uma área de dormência sem mancha na pele. A gente pode ter isso e ser hanseníase. Então, por isso que a gente sempre alerta que qualquer identificação de área de dormência no corpo é necessário procurar o PSF para fazer os testes, porque o paciente ele não sente às vezes o calor, não sente, ele tem dificuldade de sentir inicialmente o calor ou o frio. Sim. E depois ele perde a sensibilidade em relação à dor
e no final, a última sensibilidade perdida é do toque. Então, primeiro é a da temperatura, depois é a sensação de dor e depois a do toque. Coça? Não, não coça. Não coça. Não coça. Menos Pelo mal, contrário, né? A mancha, ela não tem sintoma. É uma mancha que não tem sintoma. O que o paciente percebe é que, às vezes, ao encostar, ao se queimar, não sentiu que queimou, porque não tem sensibilidade. Eu estava vendo umas placas, né? E eu já vi coisas parecidas. Pode se confundir com outro tipo de doença? Pode, faz diagnóstico diferencial na infância, com dermatite atópica, com às vezes até assim, urticária crônica, ou os casos de contaminação por fungo, né, que a gente chama de dermatofitoses. Então existem outras doenças dermatológicas que fazem diagnóstico diferencial. Eu acho que urticária não, porque urticária é coça, né? Coça, Tem outras que não coçam. Assim, e, por exemplo, a infecção por fungo, ela coça, mas a lesão parece, né? Lembra. Então, só a lesão, ela faz essa semelhança, mas a característica principal da hanseníase é justamente não ter a sensibilidade. Se a pessoa tocar na outra pessoa, pode pegar? Não. Ou só nas gotículas, falando, próximo, pode pegar? Só que, olha, Maria, gente. E aí, então tem que usar a máscara o tempo todo, mas né? veja, é importantíssimo a gente frisar que a transmissão, ela também não acontece assim num simples encontro. Não é como uma gripe, não é como o Covid. Certo. Ela precisa de um tempo de convivência, a pessoa que mora em casa. Então, ela se dá por meio de um tempo de contato prolongado com aquela pessoa. Um contato que tenha conversa próxima e durante um tempo. E aí, se essa pessoa for, tipo, casada, ou com um filho que mora com os pais, e aí, eles vão viver isolados? Não. Por quê? Porque feito o diagnóstico, a partir do início do tratamento, a gente já não tem mais essa transmissão. Então, o início do tratamento precoce, ele é importante tanto porque controla a doença, como para a transmissão. Então, por exemplo, você às vezes tem uma amiga ou um familiar que está tratando hanseníase. Não existe problema algum você conviver com ela. Algum, porque ela já não transmite mais. Então, a partir do momento que se inicia o tratamento e o tratamento é feito de maneira correta, esse indivíduo ele não vai transmitir mais a doença. Onde procurar, né, um tratamento adequado, um atendimento rápido? Os postos de saúde, eles estão prontos para fazer esse atendimento. Os casos mais complicados, eles são então encaminhados ao Clementino Fraga. Então lá a gente tem a referência do Estado, o hospital é a referência do Estado em hanseníase, e nós recebemos então os casos mais complicados, quando o posto de saúde precisa desse apoio, então eles encaminham para a gente. Como é que é feito esse diagnóstico? É clínico ou é através de algum exame de sangue, alguma coisa assim? O diagnóstico ele pode ser feito só pela clínica, por quê? Porque se o paciente tiver lesão de pele e a gente fizer um teste de sensibilidade, um teste clínico, e for detectada a redução da sensibilidade, então a gente já está apto a fazer o diagnóstico. Certo. Agora, existe exame que contribui com esse diagnóstico, que é a baciloscopia, que é um exame que é coletado do lóbulo da orelha, do cotovelo, de algumas lesões, e aí é analisado e faz a identificação do bacilo. Certo. Existem formas que não aparece o bacilo, né? São formas mais restritas. As formas mais disseminadas da doença, então a gente tem o encontro do bacilo na linfa, que é o material que é examinado. Então não é um exame de sangue, é o exame da linfa, que é feito lá no Clementino Fraga. Já existe algum tipo de vacina? A vacina vai começar a entrar em teste
pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, foi liberado, foi aprovado o teste da vacina, para, se tudo der certo, a gente tem aí a perspectiva, de repente, de controle da doença, né? Porque a gente sabe que o Brasil é o segundo país com a maior incidência de hanseníase no mundo. Então, tá vendo só, vai ser um impacto, né, de controle da doença, é assim que a gente espera. se Deus quiser, né? Tem cura? Tem ou não? cura. O paciente que inicia o tratamento e conclui o tratamento de acordo com a regra do Ministério da Saúde, esse tratamento ele pode acontecer até 18 meses, Certo. tá? Mas tem casos que com menos tempo a gente já encerra, tá? O tratamento, porque o paciente já está curado. Mas o paciente que inicia o tratamento e faz o tratamento corretamente como é previsto, esse paciente estará curado ao término do tratamento. Maravilha. Doutora, quero agradecer a você a sua participação. Obrigada por ter vindo aqui esclarecer também esse assunto, né? É um assunto que é de extrema importância para nosso Brasil, né? Porque a gente sabe que um dos índices maiores é aqui, e também para a nossa população aí, né? Aqui paraibana que está nos assistindo. Obrigada, viu? A gente que agradece. Maravilha. Eu vou a um pequeno intervalo, gente, eu volto já.